Boa noite, gente. Eu e a Júlia vamos falar um pouquinho sobre a corrida espacial. E esses são os tópicos que nós iremos abordar nesse seminário. Vamos falar sobre a inspiração, os pioneiros da astronáutica, a Segunda Guerra Mundial e pós-guerra e a corrida espacial em si. E também vamos falar sobre o fim da corrida e as consequências após ela. O início e a inspiração. Para entendermos melhor como aconteceu a conquista do espaço, nós vamos voltar lá desde o princípio. E é bom entender que não foi do dia para a noite como chegou no espaço, não. Isso aconteceu de forma gradativa e a origem dela se dá principalmente na literatura. Foram clássicos da ficção científica que inspiraram diversas áreas do conhecimento, como a matemática, a engenharia, a química, a física, a científica, entre outras tantas. Baseadas em histórias imaginárias e através da curiosidade e estudo dos cientistas, tudo começou. Por exemplo, em 1865, o escritor Júlio Verne, ele previu, entre aspas, a ida do homem na obra literária da Terra à Lua, publicado em 1865. Ele imaginou que um projétil seria lançado da Flórida, nos Estados Unidos, local próximo à linha do Equador. E esse livro inspirou diversos cientistas, como o avô da astronáutica, que a Júlia vai falar. Então, a astronáutica como ciência exata nasceu na Rússia através dos estudos de Konstantin Tsiolkovsky, que é considerado assim o avô da astronáutica. E ele se inspirou nesse livro de Júlio Verne e dedicou as suas horas de folga à dedução das teorias que mostrariam por que os foguetes de múltiplos estágios seriam necessários às viagens espaciais. Constantin também assegurou que os combustíveis líquidos seriam mais eficazes à propulsão dos futuros veículos espaciais. E outro trabalho de grande importância e que gerou avanços significativos e importantes para o desenvolvimento de novas tecnologias foi de Goddard. Ele inventou o primeiro foguete movido a combustível líquido do mundo, que voou pela primeira vez dia 16 de março de 1926, sendo movido a oxigênio líquido e gasolina. Ele voou por 2 segundos e meio, chegando a 12,5 metros de altura, e desenvolveu o primeiro foguete que levou instrumentos em seu interior, instrumentos como barômetros e termômetros, e desenvolveu também um sistema de paraquedas para recuperar os objetos. E após a morte de Goddard, seus patentes foram comprados pelo governo americano e utilizados assim no início da corrida espacial, na década de 1950. Os foguetes na Segunda Guerra Mundial. A possibilidade do uso militar dos foguetes foi o que levou os governos da Alemanha, da União Soviética e dos Estados Unidos a apreciar e aproveitar os resultados obtidos por esses pioneiros mencionados anteriormente pela Júlia. E durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha investiu no desenvolvimento de foguetes e propelentes líquidos para transportar bombas voadoras. E como os foguetes V2, que foram usados, foram armas criadas, né, e usadas pelos alemães após a Primeira Guerra Mundial e também usados na Segunda Guerra. E V2, essa sigla em alemão significa vingança, e era também uma menção aos aviões que carregavam bombas projetadas anteriormente e conhecidos como V1. Assim, o V2 ele foi o primeiro míssil balístico usado em combates, e esses poderosos e temidos mísseis foram o resultado das restrições do Tratado de Versalhes. Então, fabricando novas armas para aumentar o poder de fogo da Alemanha, mas, ao mesmo tempo, também respeitar os acordos de guerra. E contratando cientistas e engenheiros, diversos planejamentos e testes foram realizados, levando ao projeto e à construção do A4, o primeiro míssil balístico funcional produzido, porque as primeiras versões dele, o A1, o A2 e o A3, eles não funcionaram por ter problemas técnicos. Depois da derrota da Alemanha nazista, os russos, os norte-americanos, eles ficaram muito interessados na V2 e até prenderam e recrutaram diversos cientistas e engenheiros envolvidos na construção dela. Eles começaram a estudar e otimizar os mísseis e, com isso, foi possível dar início ao programa espacial dos Estados Unidos e da União Soviética durante a Guerra Fria, e cujos foguetes oportunamente também se prestariam para a exploração do espaço. É bom destacar que a diferença entre um míssil e um foguete é que o míssil dispõe de um sistema de guiado que lhe permite manobrar uma vez que disparado,
enquanto que o foguete voa sempre em linha reta até sofrer impacto em qualquer objeto. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram como a grande potência mundial. Isso não é novidade para ninguém. Já a ascensão da União Soviética durante a guerra e seu papel como potência do bloco comunista levou o governo americano a desenvolver uma retórica que guiou o mundo à polarização. A ação dos Estados Unidos em transformar a União Soviética em seu grande adversário visava garantir a força da presença americana no continente europeu e assim manter sua economia aquecida. Desse modo, ao longo das décadas de 1940 e 1950, os dois blocos foram se organizando, cada qual agrupando as nações da sua zona de influência, que foi a briga das duas potências, a capitalista e a socialista da União Soviética e dos Estados Unidos. Inicia-se, na metade do século XX, a corrida espacial, pós-Grande Guerra e durante a Guerra Fria. Então agora a gente vai falar sobre o Ano Internacional da Geofísica. Ele foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 1957 e o objetivo era reunir os esforços dos países que aderiram à campanha no sentido de proporcionar uma maior e também uma melhor compreensão dos fenômenos relacionados à Terra. E esse esforço reuniu cerca de 60 mil pesquisadores de 66 países ao redor do mundo, e além do meio científico, também visava a conscientização da sociedade civil em geral e organismos estatais para o estudo da estrutura, da composição, também das propriedades físicas e processos dinâmicos do planeta. O primeiro satélite. Em meados da década de 1950, a União Soviética e os Estados Unidos eles declararam suas intenções de lançar satélites artificiais no espaço. No dia 4 de outubro de 1965, os cientistas soviéticos conseguiram lançar com sucesso o satélite artificial Sputnik I. Então, após esse anúncio, de que os soviéticos eles haviam conseguido colocar pela primeira vez o satélite em órbita, o presidente americano Eisenhower ele pressionou a sua equipe de cientistas para que lançassem o satélite Vanguard TV3, muito antes do prazo que eles haviam planejado. E esse lançamento foi um fracasso, mas os americanos conseguiram colocar seu primeiro satélite, que foi o Explorer 1, na órbita terrestre, em janeiro de 1958. Um objeto na Lua. O primeiro objeto feito pelo homem que conseguiu atingir a Lua foi a sonda lunar Luna 2. Ela foi lançada em 12 de setembro de 1959 pela União Soviética, e ela colidiu com a superfície lunar às 21 horas, 2 minutos e 24 segundos do outro dia 13 de setembro de 1959. O impacto ele ocorreu numa velocidade de 3,3 km por segundo, num ângulo de 90 graus. A sonda Luna 2 pesava cerca de 390 quilos e foi o primeiro objeto feito pelo homem a alcançar a superfície lunar. Em contrapartida, em 1962, os Estados Unidos, com a nave espacial do programa Ranger 4, que tinha sido concebido para transmitir imagens da superfície lunar à Terra. Por causa de uma falha, a sonda se espatifou no lado oculto da Lua, sem retornar dado nenhum científico, e ela pesava cerca de 331 quilos. Então, o primeiro homem no espaço. Ambicionando realizar a primeira viagem espacial com tripulação humana, a União Soviética criou o programa Vostok e os Estados Unidos criou o programa Mercury. No dia 12 de abril de 1961, a União Soviética ela venceu mais um episódio da corrida espacial por colocar o primeiro homem no espaço sideral, que foi o cosmonauta Yuri Gagarin. Ele tripulou a nave espacial Vostok 1 e realizou um voo orbital de 108 minutos. Então, esse evento é considerado uma conquista da humanidade, mas embaraçou os norte-americanos, pressionando essa nação a antecipar seus prazos e também acelerar suas pesquisas. E como resultado disso, eles lançaram o astronauta Alan Shepard ao espaço sideral em maio de 1962. E no ano seguinte, no dia 20 de fevereiro
John Glenn se tornou o primeiro americano a orbitar a Terra, graças ao sucesso da missão Mercury Atlas 6. A primeira mulher no espaço. Em 1963, os soviéticos colocaram a primeira mulher no espaço. Valentina Tereskova foi uma astronauta russa e ela passou 3 dias orbitando a Terra a bordo da cápsula Vostok 6. E antes de a gente falar sobre os animais que foram enviados ao espaço, é importante também considerar outra coisa, né, sobre a União Soviética, outro dado importante, que ela enviou missões a Vênus entre 1961 e 1984, que foi a Venera 3. Ela foi lançada em 1965, mas colidiu contra a superfície de Vênus e não conseguiu transferir informações sobre o planeta para a Terra. Mas aí, um ano depois, foi enviada a Venera 4, e essa foi a primeira nave espacial a coletar dados sobre a atmosfera de outro planeta. Então, foi outra nave espacial enviada pelos soviéticos. Tá. Os animais enviados ao espaço. Cachorros, macacos, tartarugas e até aranhas e moscas já tiveram o privilégio de dar uma voltinha no espaço. A aventura desses e de vários outros bichos prestou um grande serviço à humanidade. Um grande exemplo é a cachorra Laika, que todo mundo já conhece, que ela foi enviada pela União Soviética. Esses animais, eles ajudaram os cientistas a compreender muito os efeitos dos voos espaciais, principalmente da microgravidade, sobre os organismos vivos. Grande parte deles não voltaram para a Terra, mas geraram uma grande ajuda para a ciência como ela é hoje. Isso. E agora a gente vai falar sobre a NASA. Ela foi fundada durante a Guerra Fria, em 1958, no mandato do 34º presidente dos Estados Unidos. Então, essa sigla NASA, em português, significa Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Então, na definição mais básica, é a agência governamental americana que cuida das pesquisas, organiza e do desenvolvimento das tecnologias e também os programas de exploração do espaço. Então, ela foi fundada no contexto da corrida espacial, foi travada entre os norte-americanos e os soviéticos para dominar o espaço. O Homem na Lua. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins foram os protagonistas da primeira aterrissagem com sucesso na Lua. E Apollo 11 foi o voo espacial tripulado por esses norte-americanos. Neil foi o primeiro a pisar. Ele, desde criança, ele já tinha um interesse enorme por aviação, e com apenas 38 anos fez parte da história ao ser o primeiro homem a pisar na Lua. Buzz Aldrin, ele foi o segundo a pisar, apenas 9 minutos depois de Neil, e essa não seria sua primeira vez no espaço. Já Michael Collins, ele não pisou na superfície lunar, mas ele teve um papel fundamental, que ele pilotou sozinho o módulo do Comando Columbia na órbita da Lua, enquanto seus companheiros estavam na superfície, ele estava pilotando. Então, para marcar a presença do homem na Lua, foi deixada uma bandeira norte-americana, uma placa em que estava escrito: aqui, homens do planeta Terra colocaram os pés na Lua pela primeira vez. Vivemos em paz em nome da humanidade. E junto com essa bandeira e com essa placa, também havia 3 medalhas em homenagem à tripulação da primeira missão lunar, que foi a Apollo 1. Infelizmente, ocorreu um acidente e os tripulantes morreram no teste de lançamento. Então, essa gravura e essa imagem mostra, é bem conhecida, né, pela gente, e mostra isso sobre como eles marcaram a presença do homem na Lua, deixando essa bandeira. E também a Apollo 12, ela foi a segunda missão a pousar na superfície lunar e a primeira a fazer uma aterragem de precisão num ponto predeterminado do satélite da Terra, no Oceano das Tormentas. E os astronautas Charles Pitt Conrad e Alan Bain estiveram 31 horas na Lua e trouxeram para a Terra registros fotográficos, rochas e amostras de solo, e também partes da Surveyor 3, uma sonda não tripulada que foi enviada 2 anos antes para os estudos dos efeitos da permanência na Lua no material do objeto.
A estação espacial. A primeira estação espacial foi a Salyut I. Ela foi lançada pela União Soviética em 19 de abril de 1971. Os soviéticos eles queriam que essa nave ficasse em órbita permanente, mas ela caiu de volta para a Terra após 6 meses. Então, com isso, foi criado outra estação espacial, que é a Mir, no dia 20 de fevereiro de 1986. Foram os soviéticos que lançaram, né? E ela se chamava Mir, que significa, no russo, essa palavra no russo, né, significa tanto paz quanto mundo. Essa nova estação espacial tinha 6 portas que permitiam o acoplamento de outras naves. E enquanto a Mir estava em órbita, os soviéticos foram ampliando, acrescentando mais espaço para os astronautas e também mais espaço para os laboratórios, desenvolvendo portas melhores. E os 2 primeiros membros da tripulação chegaram a Mir em março de 1986 e mais de 100 pessoas, representando 12 países, viveram na Mir em momentos variados. E entre janeiro de 1994 e março de 1995, um médico russo ele estabeleceu o recorde de 438 dias contínuos no espaço. E a Mir ela havia sido projetada para durar apenas 5 anos, e em 1996 e 1997 ela sofreu uma série de acidentes, falhas nos equipamentos, mas continuou em serviço e assim, por fim, caiu no Oceano Pacífico em 2001. O fim da corrida espacial. Vários motivos eles puseram o fim dessa corrida. E uma das razões foi o preço do combustível com a primeira crise de petróleo em 1973. E outra razão também foi uma aproximação diplomática entre as duas potências, então os Estados Unidos e a União Soviética, que foi iniciada nos anos 70 com o objetivo de terminar com a Guerra Fria. Além dos encontros entre os presidentes, se iniciou também a cooperação entre as agências espaciais soviéticas e americana. E o resultado disso foi o projeto Apollo-Soyuz, onde as naves espaciais Apollo, que era americana, e Soyuz, que era soviética, elas se encontraram e se acoplaram no espaço em 17 de julho de 1975. Então, com isso, era o fim da corrida espacial. Embora a missão tenha sido um êxito, o programa não foi adiante e as duas nações elas só voltariam a cooperar em programas espaciais nos anos 90. E como consequências da corrida espacial, foram investidas em diversas tecnologias relacionadas com a exploração espacial, como as tecnologias de telecomunicação, de computação e engenharia de materiais. Fora que diversas invenções foram trazidas para a atualidade, como os computadores, a internet, metais mais resistentes, trazendo ganhos produtivos e melhorando a qualidade de vida média do planeta. E ao mesmo tempo que virou inspiração. Então, esse foi o nosso seminário. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Tchau.